Olá, estamos de volta com o Desehumano.podcast. E o nosso convidado de hoje, ele é gestor da assistência social, ele é professor, vereador de Timbó e ele ainda teve um tempinho para estar aqui conosco hoje participando do podcast. Seja muito bem-vindo, Fabrício Del Castagni. Boa tarde, Raquel. Boa tarde à equipe que está aqui nos bastidores, vocês não podem ver. Prazer estar aqui. Vim da minha cidade de Timbó, aproveitei para visitar os vereadores aqui do município de Blumenau. Mas é um prazer estar aqui, sempre essa novidade agora que é os podcasts. Nossa época era um pouco diferente, a gente vai ficando velho e vai vindo as novidades. Isso. Mas é um prazer estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando contigo hoje. Foi uma indicação, inclusive, do Fábio e da Daniela Veiga, né? Fábio é teu irmão, isso? Fábio é meu irmão. Até o Fábio é meu irmão, né? Mora junto com a Dani há muito tempo, não são casados. E é interessante falar disso, porque eles começaram a trabalhar com a internet fazem 6 anos, 7 anos, e nós, como família, sempre achávamos muito difícil. Meu Deus, como é que vai ser essa coisa do Instagram? E hoje estão com muito sucesso, têm se desenvolvido muito bem nessas novas ferramentas que tem aí, que é o mundo digital, o mundo da internet. Isso, é verdade. Eles ajudam muitas pessoas, têm muitos seguidores, inclusive, né? E depois até vou colocar aqui o @ da Dani Veiga, para quem não conhece. Acho difícil muita gente ainda não conhecer, mas vou colocar o @ dela aqui. Fabrício, você estava comentando comigo antes sobre qual é o significado da palavra humano. Eu queria começar por isso. Você poderia nos explicar? É que eu gosto muito da etimologia das palavras, porque a gente fala muita coisa e às vezes nós não percebemos o tamanho das palavras. E é interessante, Raquel, porque algumas coisas você pode mudar, mas o efeito das palavras não muda mais. Uma vez que entrou no âmago das pessoas, fica difícil. Humano vem de humus. Deus pegou a terra fértil, soprou e fez o homem. Então, humano é que veio da terra. Por isso, quando você fala a palavra humilhar, é você jogar alguém ao chão, ao humus. Não ser humilde é tirar os pés do chão. Então, eu fiz um pouquinho de filosofia pela Federal, 2 semestres e meio. Então, 2 anos e meio, na verdade. E essa palavra do humano, eu achei muito interessante esse ensinamento que o Fabrício me passou aqui, agora passa para vocês, porque imagina, né? Humus, terra fértil, e o homem veio da terra fértil. Isso aí. Eu simplesmente fiquei maravilhada com essa informação, esse conhecimento que eu não tinha. Agradeço, Fabrício. Que isso. Agora eu gostaria de perguntar para você, referente ao seu desenvolvimento humano. Eu sempre gosto de fazer a mesma pergunta para todos os convidados. Se você puder falar, você teve uma estrutura familiar boa? Não teve? Como que foi esse processo? O que você tirou de bom, se teve, e se não teve, o que você conseguiu desenvolver ao longo do tempo sem ter a base? Como funcionou aí o teu crescimento? Olha, teria muita coisa para falar, né? É uma vida inteira. Mas assim, para mim foi muito importante porque meu pai e minha mãe são pessoas muito diferentes e foi interessante porque me complementaram de formas diferentes. O meu pai, como a maioria dos nossos pais, a pobreza de antigamente não é a pobreza de hoje. Então nós éramos pobres, como a maioria das pessoas eram pobres da nossa classe. Meu pai veio de Taió, minha mãe veio de Ascurra, mas meu pai foi o primeiro filho que fez o ensino médio. Na época já era muita coisa, terminar o ensino médio era bastante coisa. E eu lembro que quando eu comecei a faculdade, eu disse, estar lendo para estudar e vou ir procurar uma palavra no dicionário e meu pai perguntar, qual é a palavra? É tal coisa, significa isso. Ah, capaz, significa isso. Então essa busca pelo prazer, o amor pelo prazer, puxei do meu pai e a coisa de ser falador, de conversar com todo mundo, de visitar, ir no vizinho e essas coisas, puxei da minha mãe, que sempre foi muito comunicativa. A gente se mudou muito, moramos no Rio Grande do Sul um bom período, e essa parte política eu desenvolvi muito lá no Rio Grande do Sul. Eu brinco que o Rio Grande do Sul deveria ser outro país, porque a personalidade deles é muito diferente. O gaúcho comemora a Semana Farroupilha e não comemora o 7 de setembro. Eles têm uma paixão, eles se sentem pertencentes a uma tradição gaúcha. E lá você está no ônibus, você vai escutar eles discutindo, debatendo sobre política, sobre economia. Eles fazem parte do dia a dia do máximo, do macro,
da democracia deles. Tanto é que é muito difícil algum governador lá se reeleger. Geralmente eles trocam, ficam muito em cima. Em Santa Catarina, eu sinto uma grande dificuldade com isso. As pessoas, no geral, não falam sobre política, a população em si não se importa muito. Você tem uma média aí de 25% a 30% de quebra de pessoas que ou não votam, não vão nem votar, ou votam em branco, ou vão anular os votos. Então, 30% é muita coisa. Você está falando aí de um universo de pessoas. Em Timbó, nós tivemos 8 mil eleitores que não votaram. Então, ou seja, fizeram mais votos do que os não votantes, do que o terceiro colocado na eleição deste ano. É muita gente. Então, a gente que não representa. E no Rio Grande do Sul isso é mais difícil, as pessoas são mais participativas. E quando você não participa de algo, você acaba ficando para trás. E uma coisa que eu aprendi com meu pai é o seguinte: não fique esperando que os outros vão fazer por você. Tem que ir atrás, tem que ir atrás. Eu sempre fui um aluno muito ruim, no sentido de me acomodar com algumas regras que eu não concordava. Sempre tive uma certa facilidade para estudar, então eu nunca precisei estudar em casa, eu ficava observando o professor e ia bem, mas por conta do meu perfil, do meu jeito, eu fui convidado a me retirar das escolas em 3 oportunidades. Fui expulso 3 vezes, terminei com uns 2 anos de atraso aí o ensino médio, e hoje eu já tenho 6 graduações e mais a de filosofia pela Federal, que eu fiz 2 anos e meio. Ou seja, os homens, tem isso nos homens, tá? Aí as mães, que vão ouvir, as namoradas, o homem amadurece de fato lá pelos 24, 25 anos. A mulher, ela amadurece muito antes por conta do ciclo de reprodução, né? A mulher, ela tem um ciclo de reprodução curto. O homem, agora com o azulzinho, ele pode ter 90 anos e pode gerar um filho. Então, o homem amadurece muito depois. Tive muito aluno ruim no sentido de aprontar, de não querer estudar, e hoje são doutores. Eu tenho um aluno que é doutor, eu tenho alunos que são empresários, tenho alunos que estão muito bem. Então, esse desenvolvimento é um pouco diferente para cada um. Então, depois que eu fiquei adulto, quis muito estudar, quis muito me desenvolver, e muito como meu pai sempre disse: vai atrás. O que não dá é para você ficar esperando que as coisas vão acontecer. Eu, como político, as pessoas vão votar em mim porque eu tenho boas ideias. Isso é, no mínimo, falta de humildade. É você não ter os pés no chão. Porque você pensa algo, você acha que não tem alguém que pense o que você pensa, ou até melhor do que você pensa? Isso por si só não diz nada. Ser inteligente, muita gente é. O que muda é você, de fato, se organizar, planejar, trabalhar. Tem uma frase do Tiger Woods, e o Tiger Woods, caso vocês não saibam, é um dos atletas mais bem pagos da história do esporte. E ele diz assim: as pessoas me perguntam se eu tive sorte na vida. E ele disse: tive muita sorte, muita sorte. Depois de 10 anos, treinando todos os dias, 12 horas por dia. Ou seja, o sucesso vem de muita repetição, de muito trabalho, de muita entrega, de muita busca. Então, quem acha que vai ler um livro de autoajuda e vai sair bem na vida, esquece. Desenvolvimento, né? Desenvolvimento. Você veja só, é uma palavra muito complexa, desenvolvimento. É o envolvimento no teu próprio destino. Olha o que a palavra quer dizer. Isso é desenvolvimento. Você se envolve no teu destino. Como é que eu vou fazer o meu destino ser como eu quero? Como é que eu busco isso? Quais as ferramentas que eu tenho que ter? Quais as coisas que eu preciso fazer? Então, é muito complexo e, para isso, não é fácil. Seja para qualquer profissão, seja para qualquer pessoa. A gente está hoje numa... Até estava conversando isso com uma pessoa que trabalha comigo, né? A geração de hoje busca a exponencialidade da internet, né? Parece, assim, ser um mundo paralelo, possível de se viver, mas o salto ali é gigantesco em determinado momento. E aí eu te pergunto, como que isso está influenciando, na tua visão, como que isso está influenciando a geração? Porque a gente está ainda com a estrutura escolar de sempre, né? De anos atrás, mas como que essa estrutura escolar vem se adaptando, na tua visão como professor, trazendo esse mundo paralelo do digital?
Para as pessoas quererem traçar um caminho e quererem viver o passo a passo desse caminho, quererem construir esse caminho, sendo que o digital dá uma ilusão, não é uma ilusão, mas ele dá uma ilusão de que é fácil. Como que na tua visão isso está auxiliando, não, desculpa, como isso está esbarrando com a realidade escolar, de ensino escolar? Porque assim, nós temos que pensar que o mundo mudou muito em muito pouco tempo. Se você olhar até ali 1500, 1600, o mundo era de uma forma. Ele vai mudando devagarzinho em cada lugar e coisas. Vamos pegar aqui Blumenau como referência. Blumenau é a primeira região da cidade, da região toda, que começa a desenvolver a indústria. Mas você veja bem, a Revolução Industrial ela foi muito antes lá na Inglaterra. Por conta de nós ter sido império muito tempo, demorou para desenvolver. Quando o Blumenau começa a criar as empresas têxteis, que aliás usa um espaço aqui para fazer um podcast, quando começam a surgir as empresas têxteis, as pessoas começam a migrar do interior para os centros urbanos. No meu caso, meus pais. Meu pai e minha mãe nasceram no interior, mas vieram trabalhar e viver aqui em Blumenau. Você sabe qual foram as primeiras coisas que as mulheres que começaram a trabalhar quiseram comprar? Não. Não sabe? Não. Coisas para melhorar a sua vida enquanto donas de casa. Daí que surge uma Miller, por exemplo, de Timbó, que nós temos a empresa de lavar roupas, o ferro elétrico, porque a mulher ela vai para o mercado de trabalho, muitas delas, mas ela não deixa de ser mãe, ela não deixa de ser esposa, ela não deixa de ter que cuidar do lar. Então ela precisa facilitar a vida dela. Então começa a se desenvolver outras empresas além da têxtil, que vai criando uma estrutura. Muito bem, então você tem, olha a diferença, e parece que isso é muito tempo atrás, mas não, foi meus avós, meus pais. Ou seja, meus avós viveram a vida quase inteira deles, útil, enquanto trabalhadores, no interior. Meu avô, por parte de mãe, morreu com uma tora que caiu em cima dele, ou seja, tirando lenha no mato. Aí você vem para os meus pais que já vieram para trabalhar, para desenvolver, e aí essa troca de ideias nos grandes centros muda as mentalidades. Algumas coisas que eram aceitas antes não se aceita mais. E aí vem uma diferença fundamental. Nós conversávamos antes sobre isso, né? O meu pai, eu apanhava todo dia. Todo dia. E todo dia eu merecia apanhar. Mas qual era a surra que eu levava? Era uma pazinha, ele tinha pazinha de fazer polenta. Aliás, ele tinha uma para cada dia da semana. Era 2 passadas na bunda, era um puxão de orelha, era esse tipo de situação. Por que o meu pai aprendeu com o pai dele que através da força física você mostrava os valores tradicionais. Meu pai não tratava um filho com igualdade de espaço de diálogo, porque na cabeça dele isso não cabia. Ele aprendeu dessa forma. Só que daí, com o passar do tempo e com o advento da internet, começa a ter uma nova visão de que você tem um papel de se educar de determinada forma. E isso começa a modificar. E aí vem a minha geração. Eu tenho um filho só de 6 anos, mas, porque eu estou com 45, eu é que demorei para ter. No geral, os amigos da minha idade já têm filhos aí de 22, 25 anos. Essa minha geração começou a criar os filhos querendo ser diferente dos pais. Isso é a primeira vez que acontece na história. Por quê? Porque você querer ensinar de forma diferente o que você aprendeu com seus pais, isso nunca tinha acontecido na história. Porque lá quando nós éramos jovens, ou adolescentes, qual era o grande objetivo? Era sair de casa. Eu saí de casa com 14 anos. Eu fui morar sozinho com 14 anos. Tinha que trabalhar. Eu me emancipei com 12 anos. Com 14 anos, que é a idade do teu filho, eu já morava sozinho, tinha que pagar minhas contas, tinha que correr atrás. Você imagina isso hoje. Com 7 anos, eu morava no Baden-Furt. Eu pegava o ônibus do Baden-Furt até no Progresso, até no Baden-Furt, pegava outro ônibus da Volkmann, ia lá onde hoje é Aquile. Eu lembro Aquile, conheço Aquile desde o começo, desde pequeno, com 7 anos. Você imagina hoje um pai permitir que um filho faça isso com essa idade? Ele vai para a cadeia, ele é preso. Lá na assistência social nós temos um conselho tutelar. No mínimo ele vai ter que se explicar. Não há possibilidades. Essa liberdade se confundiu muito com libertinagem. E sem você ter um norteador, barco que não sabe para onde vai, qualquer lugar que chegar, está certo. E aí começa uma geração
que essa geração que nasceu em 2000, 95, 2000, que não soube bem, tá, mas beleza, ganhei liberdade, vou fazer o quê? O que eu vou fazer com essa liberdade? E nesse meio tempo ainda surge uma novidade, que é o advento das tecnologias. E aí a gente está falando da internet, mas são várias outras tecnologias que surgem nesse meio tempo. Seja na comunicação, seja na transportes. Você imagina voar de avião, voar há 20 anos atrás. Era coisa para milionário. Hoje nós temos facilidades para fazer viagens. Nasce a internet. A internet, como ela é hoje, ela tem o quê? 10, 15 anos. De fato, né? Vamos dizer assim que nos últimos 10 anos é que ela realmente valorizou. Então, o que acontece hoje? Se um pai, vamos imaginar que eu tenho um filho de 6 anos, nós aqui fizemos uma festinha, e o meu filho fala um palavrão ou faz uma atitude repreensível, eu levanto e dou um tapa na bunda dele e levo ele para casa. É uma atitude que as pessoas iriam aceitar hoje? Não, as pessoas não aceitam. Inclusive eu, esses dias, vi uma mãe repreendendo uma criança no supermercado e já fiquei bem angustiada. Mas não porque você não acredita necessariamente. É porque você tem medo do tal do cancelamento, que é um termo novo. Apesar de eu adorar, eu sou um cara muito a favor das mudanças. Eu acho muito legal você ver o Caneta Azul, que é uma pessoa que... Da onde esse rapaz iria ficar famoso? Que tiro foi esse? DJ Todinho, que é uma negra obesa e que virou uma pessoa rica, que se criou. Um Pablo Vittar da vida, a internet criou espaços de pessoas que eram totalmente conhecidas e de repente se tornam ícones. Como minha cunhada, como meu irmão, como vocês estão fazendo aqui, estão surgindo, e é essa conectividade que a gente vai ter que vai nos levar na casa de milhões de pessoas a hora que as pessoas quiserem ver. Ok. Mas ao mesmo tempo ela tem ditado a forma como nós vivemos. A gente não se direciona mais necessariamente por conceitos morais, mas pelo medo do que os outros vão dizer. E isso é muito perigoso. É muito perigoso. Eu tenho um amigo, eu nunca tinha pensado nisso. Eu tinha um amigo meu que disse para mim assim, ó, que droga que inventaram, não vou falar palavrão, eu sou muito falar palavrão, se fugir vocês cortam depois. Eu tenho um amigo meu que diz assim, ó, que droga que é esse Instagram, porque depois que surgiu o Instagram, eu estou ferrado. Minha mulher quer sair todo final de semana para bater a porcaria da foto, para colocar lá, para mostrar para as amigas que está super feliz, que é um ser humano que a gente não tem problemas. Pô, isso não é verdade. O que eu quero, como a maioria dos homens querem, é se jogar em casa, se jogar no sofá, tomar cervejinha, eu sou do videogame, jogar um videogame e não sair. Aí tu te obriga a fazer algo que muitas vezes você não quer, mas não para o casal necessariamente. Mas eu vou ter que te combater. Para mídia. Claro, eu vou ter que te afrontar nesse teu pensamento. Vamos lá. Eu, estando em casa como mulher, chegou o final do dia ou final de semana, tá em casa assistindo uma televisão, com uma pipoquinha, alguma coisa assim, para mim é muito monótono esse movimento sempre, né? Então, o celular, a rede social me ajudou a ser uma pessoa muito mais ativa, de verdade, querer me conectar verdadeiramente com as pessoas. O que antes, quando eu sofria de depressão, eu não sentia essa vontade, eu me escondia. E depois, não, aconteceu esse movimento e, inclusive, hoje, sendo mais ativa, eu até trago meu marido, vamos fazer atividade física e não sei o quê, porque eu, por exemplo, pelo menos eu, uso a minha rede social como meu desenvolvimento, não é o meu foco aparecer para os outros de uma forma de crescimento, mas é eu crescer usando aquilo ali como uma métrica. Porque, por exemplo, o ano passado eu corri mais de 2.000 quilômetros, todos os dias eu batia os 5 km com o aplicativo Strava. Sim. E depois, no final do ano, ele faz um videozinho colocando lá as tuas conquistas, né? E isso me ajudou muito, Fabrício. Então, eu trago esse ponto de vista justamente para confrontar o lado que está levando à ruína, digamos assim, né? Que é esse movimento aí que o teu amigo comentou contigo, que de fato também ele existe, é muito real, né? Mas, por outro lado, existe esse meu movimento, essa minha realidade que, para mim, me trouxe mais vida, digamos assim. Mas é que a tua ideia ela é complementar. Tá. Porque você, veja bem, não é a questão de você usar ou não usar mídias sociais. Tá. É o porquê você faz ela. Lembra que eu te disse, o porquê significa
essência. Qual é a essência? Por que eu tenho que pegar minha mulher, o meu filho, vir no shopping, porque tem Natal, não sei o quê, e fazer uma foto? Eu estou vindo porque, para mim, é importante esse momento, essa experiência com meus filhos e com a minha esposa, ou é só porque eu quero bater foto para mostrar lá para o meu colega de trabalho de serviço, mostrar para os outros que eu estou... Entendi. Ou por quê? Entendi. Qual é a essência? Não tem problema nenhum, ótimo que tem. E aí tem muitas coisas positivas. Você quer aprender, ótimo, você tem milhões de coisas para aprender. Eu acesso vários canais de YouTube, eu gosto muito dessa coisa do youtuber. Meu filho tem 6 anos, eu pergunto, o que você vai fazer quando você crescer? Eu vou ser youtuber, pai. Ele vai jogar no videogame e vai ensinar as pessoas, que aliás é o que ele gosta. Mas você veja só, e aí é importante. Eu tenho um videogame, eu gosto de jogar, eu convido ele para jogar comigo, ele joga um pouquinho e não gosta. Ele joga um pouquinho, até joga bem para a idade, mas não gosta. Ele fica horas, se eu deixar horas, assistindo os outros jogarem videogame. E esse é um pouquinho o meu medo enquanto sociedade, de você começar a estar mais preocupado em mostrar para os outros, de fazer uma grande fachada, mas na essência, não. E é contraditório quando você pensa, você pega lá todo mundo bem, todo mundo legal nas redes sociais. E aí nós nunca, o Brasil é o país do mundo que mais consome antidepressivos. Então, nós somos o país do mundo que mais se expõe na rede social e, ao mesmo tempo, nós somos um dos países que mais consome esse tipo de medicamento. O maior problema hoje do país é a depressão. Pessoal, que o Fabrício, ele é gestor da assistência social de Timbó. Há quanto tempo, Fabrício? Há 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, mais ou menos. É porque, assim, eu fui candidato a prefeito há 4 anos atrás, e o prefeito que ganhou, eu fiquei em segundo, e aí nós tivemos um momento totalmente novo na humanidade, que foi justamente a pandemia, e a pandemia muda ela acelera um processo, né? Eu nunca imaginei o meu sogro com 70 anos, com 74 anos, usando o WhatsApp, vendo. E não iria fazer, mas a pandemia potencializou isso. Então, hoje, algo que seria daqui talvez 20 anos, hoje é muito mais forte por conta da pandemia. Então, foi uma eleição muito difícil e tal. E aí, eu tinha sido vereador com o prefeito Jorge Krieger, e o prefeito Jorge Krieger me chamou para a gente estar juntos fazendo esse trabalho na ciência social. Para mim foi uma grande surpresa, porque eu não esperava, eu sou professor, sou da área da educação, e de repente ele me convidou para assumir essa tão importante pasta, e te confesso, Raquel, que é uma aprendizagem maravilhosa. A ciência social ela é cativante e é um baita problema porque nós não sabemos qual é o papel da ciência social. Eu não sabia, te confesso que eu não sabia. Eu fui vereador há muito tempo, a gente falava, me ajudar e coisa, mas a gente associa assistência social a dar sacolão, a dar comida, e é muito mais amplo do que isso. A assistência social, nós temos em Timbó, para você ter uma ideia, o Conselho Tutelar atendeu em Timbó 1.801 casos, 1.801 atendimentos no ano passado. Nós chegamos a ter 75 idosos vítimas de violência sendo atendidos pelo CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, num mês. Um idoso que os filhos abandonaram, ou que foi abusado sexualmente, tem disso, idoso abusado sexualmente, idoso mentalmente ou fisicamente agredido. Aí nós temos o grupo das mulheres vítimas de violência, temos o grupo dos homens que são violentos, aí nós temos o criança e adolescente vítimas de violência que são acompanhados, aí nós temos o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que é onde acompanha as famílias que fazem parte do Bolsa Família, que é um programa federal. Timbó é uma cidade muito rica, mas tem 433 famílias que recebem o Bolsa Família em Timbó. Sabe qual é a renda per capita que uma família tem que ter para ganhar o Bolsa Família, que é de R$600? Quanto? R$218. Se a família, olha isso, se eu tiver 3 filhos e eu ganhar R$1.000 por mês, mesmo que eu pague aluguel, não importa, já não ganho o Bolsa Família, porque dá 250 per capita. Então eu tenho que ser miserável para ganhar a ajuda do governo, e em Timbó tem 433 famílias. Aí muita gente diz, é tudo os malandros porque falta gente para trabalhar. Sim, infelizmente tem pessoas que vivem da dificuldade. De fato, isso é um problema gravíssimo no mundo todo.
mas tem pessoas que vivem, estão em dificuldade. Você, por exemplo, tem amigos que nasceu uma criança com problemas mentais, físicos, tem algum tipo de necessidade. E, de repente, a mãe não pode mais trabalhar fora, só o pai, ou às vezes o pai foi embora e fica só a mãe com aquele filho. E aí, como é que faz? Não sei como é que faz. Extremamente difícil. Então, a assistência social, infelizmente, ela é colocada num buraco. E aí, Blumenau já sofre isso, e Timbó começou a sofrer. Vamos para uma outra vertente, morador de rua. Timbó, que nunca teve, chegou a ter 12 ano passado, quando eu assumi a assistência social, nós chegamos a ter 12. E aí você tem o CAPS, né, que é justamente onde trabalha essa questão de abusos de álcool, só que nós temos de outras drogas, nós temos uma participação, uma rede, a gente chama de rede, a saúde, posto de saúde e tal, a assistência social e o CAPS. Gente, o CAPS em Timbó é abandonado, assim, extremamente. Nós temos hoje 700 pessoas esperando um psiquiatra. Nós temos 600 crianças esperando neuropediatra. Daí você vai dizer assim, não, mas a culpa é do prefeito. Não é? Nós não temos gente que quer trabalhar, nós não temos neuropediatra para atender em Timó, porque o SUS paga uma miséria. Então, eu estou puxando um pouco para outras coisas, né? Mas assim, muitas vezes a gente ataca e critica, mas hoje você não consegue neuropediatra para atender pelo SUS. Não tem? Psiquiatra não quer trabalhar. Um psiquiatra hoje, mediano, cobra R$500 a consulta. O psiquiatra top vai cobrar R$1.000. Então, num dia, se ele atender 3 pessoas, ganha R$3.000. Quem é que vai trabalhar para ganhar R$5.000 para trabalhar 20 horas no município? Ninguém vai fazer, só início de carreira. Então, esse problema que Timbó enfrenta qualquer lugar do Brasil, isso. Fabrício, qual que é o plano de ação tendo uma calamidade pública dessa, eu diria? Não tem. Não tem. E a conscientização? Difícil. Eu sei que é uma semente que a gente planta a longo prazo, mas a consciência, porque a ignorância, ela gera muita miséria. A consciência seria um primeiro passo? Um dos primeiros passos? Primeira coisa, tem que entender o problema. Existe um problema. Problema, por exemplo, vamos pegar um problema. Abuso de substâncias, seja elas lícitas ou ilícitas. Então, eu tenho um problema muito grande lá em Timbó, que é o uso de bebida alcoólica. 90% ou até mais das pessoas que frequentam lá o assistência social têm problemas com álcool ou com outras drogas, mas no geral é o álcool, que é a droga liberada. E aí, tá, como é que a gente faz? Ninguém quer abraçar isso. O que você faz? Vou dar um exemplo para ti. Vamos lá. Uma pessoa começou a beber demais, separou da mulher, ficou sozinho e tal, e ele começou a ficar esquizofrênico. E ele começou a colocar em risco a família, pessoas próximas. O que se faz? Interdita? Se ele não quiser ser internado, para você internar uma pessoa que cometeu um crime muito grande. Timbó tinha um rapaz lá, que todos os dias ele saía, e aí sem higiene nenhuma, todo, desculpa falar, mas cagado, mijado, não. E aí ele entra no estabelecimento, ele pega uma bebida alcoólica, uma vodka, ele exige qual comida quer pegar e vai embora. Não pode cobrar, senão ele vai quebrar tudo. Ele bebe até cair. Todos os dias ele desmaia como alcoólico em algum ponto da cidade. E aí quando eu assumi, fiquei sabendo disso, procurei. E aí as pessoas ficam ligando para ti, liga para a assistência social, como se fosse um cachorro na rua, né? Aí, então, vamos fazer o quê? Aí, vamos lá no Ministério Público. Precisamos internar essa pessoa. Não. Vão lá, vocês dão um jeito. Aí vai lá o psicólogo, vai lá a assistente social, vai lá a psiquiatra. Não quer. A pessoa não quer nenhum tipo de ajuda. Aí conseguimos internar ele porque ele mexeu com um menino de 9 anos. E aí isso virou notícia. E aí a juíza disse, não, internem. Custa R$6.500 por mês para o município a internação involuntária de uma pessoa dessa. E é barato, porque não está mais na rua dando problema, está sendo acompanhado, está sendo tratado. Eu tinha um outro caso de um senhor forte, o cara foi modelo quando ele era novo, ele era modelo. E foi para a Alemanha, aí se perdeu no mundo das drogas,
e pirou, né? E ele chegava e disse, me dá dinheiro. Ele não pedia, ele te exigia. E como era um cara muito forte, as pessoas começaram a se incomodar e tal. Fazia 4 anos que ele vinha e voltava. Ninguém sabia quem ele era. Aí eu fiz uma força-tarefa, intervimos, fomos lá, conversamos com o cara. Descobrimos que ele era timoense, de uma família de um bairro, nossa cidade. Comecei a cobrar para fazer a internação dessa pessoa, porque ele incomodava muito e tal. Você não faz ideia, eu vou escrever um livro ainda sobre essa experiência. Porque daí é o seguinte, ele tem que querer ir para o hospital. Aí no hospital você tem que desintoxicar. Porque se ele for problemas mentais, ele vai para um tipo de instituição. Se ele ele parece ser fora por conta do consumo de alguma substância, aí é para outro tipo de instituição. Então você tem que levar para o hospital, mas o hospital tem que aceitar, porque ele também não precisa ficar obrigatoriamente no hospital. Então você tem que ficar lá uns 3, 4, 5 dias. Opa, é isso o problema dessa pessoa. Ah, legal, show. E se ele não quer? Aí você tem que levar para um hospital de internação. Nós temos em Rio do Cedro um hospital psiquiátrico, que não é obrigatório a ele, ele é involuntário. Não, aliás, ele é voluntário, não é involuntário. Porque para involuntário você tem que pegar a pessoa, você tem que amarrar e tal. Por sorte, nós fizemos um trabalho em parceria com o psiquiatra, em parceria com a assistência social, em parceria com a polícia militar, em parceria com o Ministério Público, conseguimos fazer ele se internar no hospital e ele foi para uma clínica de reabilitação. Vai voltar para Timbó agora, não curado, porque infelizmente a mente dele não está 100%, mas vai voltar limpo, vai voltar a morar com a família, voltou a ter laço familiar. Só que se eu não intervenho, se as pessoas não intervêm, não ia acontecer, porque a burocracia, a forma como funciona está muito errado. A burocracia trava o processo. Trava né? o processo. A prática. E ninguém quer se importar com isso. Ninguém quer falar disso. Prefeito, qualquer prefeito, isso se eu for prefeito um dia, é evidente. Tu quer fazer uma ponte, tu quer ajudar uma empresa, tu não quer se preocupar, infelizmente, com pessoas que querem morar na rua. Aliás, as pessoas podem morar na rua, tá? Não é obrigatório não morar. Eu tinha um casal que resolveu morar no cemitério. E eu não vou tirar como. Então é bem complexo essa situação. Assustada, tô pasma. E, então, a gente não tem um trabalho de prevenção. A gente tem de, digamos, remediar, buscar, depois que acontece, é que se faz algo. Isso. Mas a forma de educação, de prevenção, de Não. conscientização, não existe esses trabalhos Não existe proatividade. Não. Não existe. Como eu falei, você imagina, se nós estamos com 700 pessoas numa fila de espera para psiquiatria, você imagina como é que eu vou trabalhar prevenção, captar. Timbó, nós temos um CRAS. Por que o CRAS é importante? Eu sei que são siglas, né? CRAS, CRES, são siglas meio chatas, mas o CRAS é como se fosse o CRAS é o teu posto de saúde do teu bairro. Você acordou meio mal, você não vai no pronto-socorro. Você, estou meio mal, vou lá no posto de saúde, vou pedir uma consulta com o médico clínico geral. Aí ele vai dizer, não, é isso ou aquilo. Opa, eu acho que, não sei o que é. Vou te encaminhar para um especialista. Então você sai do posto de saúde e você vai para, nós em Timbó é policlínica. Não sei como é que é aqui em Blumenau. Também. Então você sai do CRAS e vai para o CRES. O que é o CRAS? Então lá no CRAS você tem pessoas que vivem em situação de pobreza, fazem parte, portanto, do Bolsa Família. Então o CRAS fica lá olhando, acompanhando, deveria fazer trabalhos de chamar essas pessoas, de ajudar a se desenvolver, arranjar emprego, essas coisas todas. Aí daqui a pouco há um abuso lá, seja sexual, seja um abuso dentro da família. Aí vai para o CRES. E lá nós acompanhamos essa situação. O que seria o ideal? Nós ampliarmos esse trabalho lá na base, lá onde é o CRAS. Infelizmente, nós temos muito pouco recurso para isso. Até o governo estadual fez o FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência, esse ano, de 20 milhões de reais. E em Timbó foi contemplado num programa para nós ampliarmos o espaço físico do CRAS, justamente para ofertar mais serviços. Uma mãe que queira aprender a costurar, eventualmente fazer lá grupos de jovens, grupos de idosos, que nós já temos, mas fortalecer essas parcerias. Fabrício, e agora como vereador, qual é a real função de um vereador?
É uma boa pergunta, ninguém sabe direito. Eu tenho uma noção, né? Mas eu gostaria, se possível, que tu explanasse isso para quem for assistir. Para trazer mais clareza, assim, o que a gente pode cobrar, até qual é o limite dessa cobrança, como cidadão também, o que a gente pode ajudar, às vezes, de alguma forma. Como que é essa... Quando Montesquieu pensou os três poderes, né, a ideia é muito linda. Aí você divide lá os pensadores das leis, os executores das leis e o judiciário, os fiscalizadores e fazer cumprir, tem a força de punir e prender e tal. Na prática não funciona assim. O vereador ele é muito mais um agente vereador. Ele tem que ir lá ver qual é o problema da pessoa. Ah, é uma boca de lobo que está entupida, é um poste que está... Então, mas por que o vereador tem que ver isso? Não seria a Secretaria de Obras? Não, eles querem que a pessoa quer ter essa proximidade do vereador. Então, eu sempre brinco que o vereador, para ter sucesso, ele tem que entender o que ele vende. Por exemplo, pedreiro que pensa que constrói casas, nunca vai ser um bom pedreiro. Pedreiro não faz casa, pedreiro faz sonhos. Uma mulher que pensa que corta cabelo, nunca vai ser uma grande cabeleireira, uma grande esteticista. Ela mexe com a autoestima das pessoas. Tanto é que é muito difícil as mulheres não irem... toda vez que vai cortar o cabelo, corta num lugar diferente? Ou você vai sempre na mesma? Geralmente eu vou na mesma. Inclusive... No mesmo. Aconteceu de você, por algum motivo, cortar o cabelo, fazer luzes, não sei o quê, em outro lugar. Tem até vergonha de passar na frente que vai que ele vê. Meio que é uma traição. Porque fazer... o salão de beleza, principalmente para as mulheres, é a pessoa tocar no teu corpo. E modificar a tua imagem. Cuidar da tua imagem. Que ninguém mais interessado do que você mesmo na tua imagem. Então, a pessoa tem que entender que vende isso. Então, o vereador tem que entender o que faz. No começo, eu lia tudo. Eu pegava ali o projeto. Aqui tem uma vírgula, aqui tem um erro de concordância. Por que você está fazendo isso? Por que não assim? Nunca ninguém me disse, Fabrício, vou votar em ti porque você fez tal projeto de lei, você brigou lá. Não, as pessoas, e eu já fui o vereador mais votado da cidade, votam porque eu estou presente e eu anoto. Então, eu vou na casa da pessoa, primeiro que eu anoto o nome da pessoa. Fui na casa da Raquel. Raquel é Rodrigo, não? Isso. Raquel, Rodrigo, tem um filho lá, o nome do menino? Luiz. Luiz. Eu vou anotar. Raquel, Rodrigo, Luiz. Tem um cachorro? Tá. Eu faço eu mapeio a pessoa, coloco lá num programinha lá. Na verdade, o Excel agora, né? Você faz a tabela e uma vez por ano, pelo menos, eu vou, no mínimo, mandar um WhatsApp. No mínimo. Mas, geralmente, eu vou na casa da pessoa. Tanto que o meu diferencial, o que mais me deixava brabo quando eu não era vereador, é com os vereadores Copa do Mundo. Cada 4 anos os caras aparecem. Então, eu prometi que se eu me elegesse, eu seria só vereador. Até porque eu era professor, e professor na época ganhava muito mal, agora melhorou um pouquinho. E, de fato, eu fui, durante 8 anos, só vereador. O que me levou, na minha reeleição, a ser o vereador mais votado. Então, todo dia, visita. Qual é o problema? E aí é importante, se você me relata um problema, eu lembro de um caso que eu sempre gosto de contar. Eu visitei uma casa, uma amiga, ela disse, Fabrício, eu tenho um problema que é ridículo, mas eu tenho que te contar. Ela me levou no segundo andar, no quarto dela, e ela disse, eu gosto de janela aberta, só que vieram mexer no poste aí da frente, e na época tinha aquele chapéuzinho e a luz aqui dentro, né? Uhum. E deixaram a cabeça, o chapéuzinho assim, e a luz pegava diretamente no quarto dela. Ela disse, cara, eu não consigo dormir. Eu não consigo dormir, essa luz aqui na minha cara de noite toda, e eu não posso deixar a janela aberta. Fui lá, conversei, aí eu tive que fazer os jeitos, né, da política. Veio lá um cara da prefeitura, subiu, soltou, botou no lugar, porque a Celeste que queria fazer não fez. Essa mulher é eternamente grata por uma coisa que para mim, custou 2 ligações. Então, o abraçar o problema da pessoa é muito importante. E não é diferente de qualquer negócio. O maior problema do empresa é você comprou esses sofás aqui. Aí deu um problema. Você traz que você quer uma facilidade, ele não é só vir sentar, né? Você sentar em qualquer cadeira de madeira. Não, vocês compraram isso aqui porque ele é moderno, porque ele transmite um ar de modernidade. Tal.
Aí você comprou porque você queria uma cor que ia combinar com tal coisa. Aí não veio igual. Aí você entra em contato com quem te vendeu e os caras não te dão a mínima. Pô, ele está frustrando não porque o sofá é ruim, mas frustrou uma expectativa que você tinha. Então, entender o que você faz e entender que precisa cuidar de quem te dá essa confiança é muito importante. Seja um cliente, seja um filho, seja um marido, seja a esposa, você tem que entender que o mundo não é só você. Porque é muito fácil você me pagar ou você me dar um voto. Eu nem gosto de falar que eu recebi tantos votos. Eu gosto de dizer que tantos seres humanos saíram de casa e confiaram o poder de decisão deles para mim. Eu até achei bem interessante, porque eu fui assistir uma live tua, eu fiquei impressionada, né, amor? A gente estava assistindo, chamei o Rodrigo para assistir comigo. Disse, amor, esse aqui é o Fabrício, lá, o vereador lá, que vai vir no podcast e tal, o irmão do Fábio. Dei uma galera na tua live, e aquela live não acabava mais, e o pessoal perguntando, e tu respondendo, e não sei o quê, e tu preocupado com o ambiente que tu ia fazer a live, tu, né, foi na casa do teu irmão para fazer a live, porque tem todo o apetrecho, o aparato cinematográfico e de áudio e tudo mais, então assim, ali, no movimento desse, de uma live, eu já consigo perceber o teu comprometimento, né, e em estar respondendo aquelas pessoas, e eu fiquei assim... O que mais me chamou a atenção é que as pessoas faziam as perguntas ali, você aquela vez resolveu isso, e essa vez vai ser igual, não sei o quê. Então, assim, eu achei impressionante por ser um político, né? Eu estou entrando agora um pouquinho mais nesse mundo, eu tenho um outro amigo também que é político também, o Douglas Rafael aqui de Blumenau, né? E agora vendo esse teu movimento, assim, realmente tu tens essa conexão com as pessoas, né, Fabrício? Conseguisse conquistar isso... E não foi à toa, já foi assim, de caso pensado, digamos assim, porque, pelo que eu entendi, isso estava muito firme já na tua criação, no teu jeito de ser, desde sempre, né? Em servir. É isso. Eu gosto muito da parte da gestão. Eu fui convidado, quando eu perdi para prefeito, eu não estava naquela, volto para dar a sala de aula, não volto, e aí eu fui fazer gestão de um espaço lá, um parque aquático, e foi muito boa a experiência. E fizeram uma oferta financeiramente muito vantajosa. Mas eu disse, não me vejo trabalhando com isso. Porque daí o foco é você trazer experiência, trazer clientes e tal, mas tu vai estar fazendo aquilo para você ganhar um dinheiro, no final das contas você vai estar... Né, o dinheiro é o teu principal fator depois de um tempo. E a gestão não, você trabalhar com um público, você servir as pessoas é muito interessante. Seja como professor, te falei antes, né? De quando você encontra um aluno que diz, poxa, você falou algo que mudou a minha vida. Nossa, algo forte. Eu sei que isso, como diria Raul Seixas, é o auge do egoísmo, né? Querer ajudar. Sim, é egoísta você querer buscar o reconhecimento, sim, mas faz parte da nossa essência, buscar que tenha um impacto no que você faz na vida dos outros. Então, tanto você como professor, eu sempre procurei ser um professor que cobra muito, mas se envolve muito. Os alunos têm que entender que você cobra o que você está cobrando, não porque você quer sacanear. Não, você está cobrando aquilo porque é o melhor para eles. E mesmo que eles não entendam naquele momento. Falei antes para vocês, eu não quero que o aluno saiba o ano que aconteceu a Revolução Francesa. Não, ele tem que entender que o conceito de liberdade e de igualdade que surge com a Revolução Francesa e que coloca-se em todas as democracias modernas, é um conceito conflitante. Se você tem liberdade, você não tem igualdade. Muito difícil ter liberdade plena e você ter igualdade. Não tem como. Se você é livre, cada um faz o que quer, isso não é igual. Agora, se todo mundo é igual, você não tem liberdade de fazer o que quer. Então, como é que você trabalha essas duas coisas é muito complexo. Então, você entender isso é o que os alunos precisam. Eles precisam entender que uma coisa é o que ele quer, outra coisa é o que os pais dele querem, outra coisa é o que a escola quer, outra coisa é o que a empresa que ele vai trabalhar quer. E se ele não souber lidar com isso enquanto cidadão, ele não vai estar pronto. A escola falhou. E a escola precisa entender o que faz. E hoje eu percebo que nós, enquanto educação, nós não sabemos qual é o nosso produto. Qual é o grande objetivo da educação? Trabalho e cidadania. É o que está na LDB. Mas não é o que a gente vende, não é o que a gente trabalha. Então, na carreira pública, e eu fui para ela, no sentido de que você precisa estar presente para as pessoas,
para que as pessoas possam contar contigo, seja uma dúvida. O cara mandou agora, eu recebi hoje à tarde, quando eu cheguei aqui eu li. Ele comprou ele foi na feira do livro e comprou lá um jogo de livros. E esse jogo de livro não veio. Ele já acionou o Procon e não está tendo resposta da editora lá que vendeu para ele. Aí ele me perguntou, Fabrício, eu posso acionar o município uma vez que foi um evento do município? Eu dei lá as instruções para ele e disse, olha, provavelmente não, porque é igual vocês aqui alugar o espaço e uma pessoa vir aqui falar algo que ofende outro e a pessoa processa porque aquela pessoa falou e vai querer processar junto o espaço. Não, o trabalho foi de vender o espaço para fazer um serviço, então não conta. Mas você veja, a pessoa entra em contato esperando uma resposta e você precisa estar presente. Então, a grande sacada para qualquer coisa que você fizer na vida é entender que você tem que estar aberto, ser recíproco. Né? Você tem que dar para receber, mas tem que continuar dando. Tanto na qualquer coisa da vida. Muito legal. E acho que a gente não finalizou aquele pensamento da ideia da exponencialidade da internet conflitando com a realidade do ensino educacional tradicional. Vamos lá. A tua visão sobre isso? Vou pegar um exemplo então. Mulheres. A vida das mulheres ficou uma naba, vamos ser sinceros. A mulher, quando era antigamente, eu lembro quando meu sogro foi pedir para namorar com a minha sogra. Ele conta essa história sempre. Ele chegou na casa e ele é um catone. Aí o pai da minha sogra, a mãe morreu quando eles eram crianças, então ele cuidou. Aí ela trouxe o meu sogro, daí ela disse, esse aqui é meu namorado. O vô levantou, ele falou o nome, né? Meu nome é Anício Catone. O velho pegou, saiu, pegou uma bicicleta e foi. Ficou uma hora fora. Ele voltou e disse, tu não pensa que a minha filha é filha para vagabundo, que a tua família é mal falada, cara. Tu te comporta. Né? Então, olha isso. Você imagina, brinco com meus alunos em sala de aula, você imagina o seguinte, nós estamos ali numa balada, vocês estão numa balada e passa uma moça e você diz assim para ela, para o outro, essa moça aí vai ser uma excelente mãe, ela tem um caráter, ela entrega os trabalhos. É isso que os homens vão olhar na mulher? Passa um rapaz e as meninas estão lá e elas olham, poxa, esse rapaz é um menino de família, de bom caráter. Não, não é mais. Então, a internet, ela criou, nós estamos nos tornando reféns dela. Em que sentido? É a contradição, sim, ela é muito boa, se você souber isso com dinheiro, com qualquer coisa, você tem que saber o que está fazendo. Agora, a mulher, ela precisa ser magra, ela precisa ser gostosa, ela precisa estar... Então, eu vejo a minha esposa levanta às 5h30 da manhã, vai para a academia. Aí vai trabalhar, ela é bioquímica, trabalha o dia inteiro. Aí tem cuidado, ela já deixa tudo pronto, para quando eu levantar às 7h40, eu troco meu filho, levo para minha sogra, aí vou ao meu trabalho. Ela chega meio-dia e 30, come, prepara ele, leva para a creche, vai trabalhar. 5 horas, pega ele da creche, chega em casa, ela não vai jogar videogame. Aí tem que lavar roupa, aí tem que fazer tarefa, tem que jogar... Eu ajudo e tal, dentro do meu jeito. Você imagina, além de tudo, tem que se preocupar. Eu estou com estria. Eu estou com celulite. Meu cabelo está com ponta dupla. Qual é o homem que entende ponta dupla? E você veja, então, essa coisa na internet, dando um exemplo, né? Você acaba se tornando um pouco refém quando o padrão de beleza se torna inalcançável. Você fica olhando aquela mulher, o corpo perfeito, e você não olha, mas ela é uma pessoa feliz? Qual é o objetivo meu de felicidade? E você acaba se comparando aquilo ali. E não quer dizer que aquilo ali seja necessariamente verdade ou bom. E aí você sentar numa mesa, conversar, rir, trocar experiências, fica muito complicado. Então a internet ela tem que ser usada de forma correta, com qualquer coisa. Acho maravilhoso vamos pegar um outro exemplo, que é a educação à distância. Show de bola, você pode estudar da sua casa, você tem tempo. Ok. Mas, ao mesmo tempo, você está transformando profissionais cada vez mais fracos porque não estão realmente estudando. Como é que você vai construir realmente pessoas mais qualificadas, mais capacitadas? O mercado vai
vai selecionar, será que vai? Não sei. Então, a internet ela é um grande aliado, ótimo, eu acho que o desenvolvimento dele é importantíssimo, seja na esfera educacional. Hoje eu chego na sala de aula, todas elas têm aquele quadro mágico lá, fala que quadro mágico, que tu projeta, eu nem sei usar aquilo lá, eu sou velho, então eu vou no quadro do fundo, que é o de vidro, para escrever lá. Os alunos me veem, já sabem, viram porque eu não estou me acostumando. Você tem, então, hoje você, eu peço, vamos fazer a pesquisa, está aqui o voucher, os caras já pegam o celular, já começam a pesquisar, que assunto vão fazer. Então, a facilidade que a internet traz é excelente. Mas a gente não pode esquecer da essência que nós temos. Eu acho incrível que tu tem 5 mil amigos, às vezes, no Facebook, que é o limite ali, né? E você não cumprimenta 10 pessoas num dia. Né? E uma coisa que meu pai dizia, e infelizmente eu vou aprendendo com o tempo, ninguém se importa com os teus problemas. E não generalizar também ninguém, mas infelizmente está em minha depressão. Porque quando vê no teu dia a dia, você senta e você quer contar o teu problema para alguém. Mas não é só dizer assim, eu pintei minha unha de vermelho, por exemplo. Você vai querer contextualizar para a pessoa entender o que é, por que ele é um problema para ti. Daqui a pouco a pessoa vai dizer assim, o meu filho me aprontou uma, ele me xingou, meu filho também fez isso. Você entende como as pessoas hoje ouvem muito pouco, esse espaço de troca, de você ouvir, de você conversar, se torna menor. Aí você vê blogs e você não vê, às vezes, uma pessoa conversando com o vizinho, que poderia ser um grande amigo e te dar uma solução. Então, saber usar a internet é algo bem importante e sou muito otimista em relação a ela, mas tenho bastante... vamos ver. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver. Uhum. Muito bom. Fabrício, e na questão da política, voltando só um pouquinho ainda, né? Agora você vai assumiu novamente aí mais 4 anos, né? Isso. E como você consegue trazer coisas novas para a tua gestão, para a tua função? Ali você consegue implementar novas ideias com facilidade, fazer esse movimento, ou também é muito emperrado, assim, precisa de muita burocracia para implementar algo novo? Tens uma facilidade de movimento, tens esse apoio também, às vezes, eu não sei se funciona somente com apoio ou se é coisa burocrática mesmo. Tem algo em vista aí para contar para a gente, como vai funcionar essa gestão de 4 anos? Lá em Timbó nós tivemos uma mudança, um grupo político que estava há 16 anos no poder saiu, nós estamos aí com essa coisa do PL aqui no Vale, né? O PL, Partido Liberal, que é o partido do Bolsonaro, ganhou na maioria das cidades aqui no Vale. Então há uma mudança de paradigma, e é uma guerra, na verdade, do conservador contra os progressistas, os liberais, né? As pessoas estão se revoltando com algumas coisas e então entrou uma visão mais conservadora da vida. Então é um momento que está tentando se rebuscar aqueles valores tradicionais, né? Família do pai, da mãe, dos filhos, do cachorro, da cerca branca. Se busca tentar recuar para o que era naquele momento. Então, hoje o grande desafio é você buscar ofertar isso para as pessoas, que é o que a maioria das pessoas querem. Afinal de contas, o PL ganhou, inclusive em Blumenau, o primeiro turno, que é muito difícil acontecer. Então, esse é um dos desafios da próxima gestão, é conseguir levar isso para as pessoas. Mas o problema é que a maioria das pessoas critica muito, mas a hora que tu vai explicar, você começa a fugir. Não quer entender. Não quer entender. Eu vou lá falar sobre entendimento. Um dos maiores problemas que nós temos, isso em qualquer lugar, eu sei que em Blumenau também, é o tempo de espera para você ser atendido no pronto-socorro, que é um tempo muito demorado. Falta médico. Sabe quanto ganha um enfermeiro de UTI? É um chute, quanto você acha que ganha um enfermeiro de UTI? De UTI, pelos plantões que faz? É o salário base, né? 5 mil? R$ 2.600. A gente paga um enfermeiro R$ 2.600.
São essas brincadeiras que nós fizemos enquanto gestão pública nacional, é vergonha. Isso é um absurdo. Então, você tem que fazer algumas escolhas de como é que você vai lidar. Como é que eu vou fazer? Eu não tenho médico que queira trabalhar, médico qualificado, que queira trabalhar por esses valores que é pago. Como é que eu resolvo? Então, e como é que eu explico para a população isso? Porque bater é muito fácil. Eu fui vereador da oposição, nada mais fácil. Porque eu posso dizer, essa minha rua aqui é um problema, que vergonha, não fizeram nada. Mas qual é a solução? Como é que eu resolvo? Aí as pessoas têm que ouvir e se abraçar. E aí é mais difícil. Então, esse é um desafio muito grande que eles vão ter. Mas outro desafio muito grande também, e aí eu me coloco, é como é que você consegue chegar nas pessoas com os problemas da sociedade. Então, eu sou um cara que usa muito pouco o Instagram, muito pouco o Facebook, vou ter que passar a usar mais. Mas qual é a linguagem que eu vou usar? Qual é a forma que você vai conseguir conversar com o maior número de timboenses possíveis? Então, é um desafio que não só eu, mas muita gente, todos os políticos vão ter que ter, como se conectar a essa nova realidade da internet. Os desafios aí, como eu falei antes, nosso Timbó vai passar de 50 mil habitantes. Nós vamos sair de pequeno porte para médio porte. Blumenau é médio porte. Para passar de médio porte para grande porte é 500 mil habitantes. Então, mudam os números, muda as políticas públicas. Então, os grandes desafios são esses, que a próxima gestão. De fato, é um momento de transição, seja comportamental, seja de políticas públicas. Penso que tem muita gente bem intencionada, todas as cidades aqui, afinal de contas, o governador é do PL, tem toda uma luta aí, porém, as dificuldades vão surgir, vamos ter como é que vamos lidar com elas, né? Mas existe, assim, essa parceria dos vereadores, a mesma comunicação, digamos assim, o mesmo ponto de vista para também não ser conflitante, né? Se tem vários, eu não sei quantos vereadores tem em Timbó. São 9. São 9. E se cada um pensar diferente, todo mundo pensa, mas levar para um lado, para vários lados, tem que ter mais ou menos uma linha a ser seguida, né? Para conseguir construir algo, né? A divergência de ideias, ela é salutar, desde que seja com o propósito de melhoria da qualidade de vida das pessoas. É isso. Tá. Nós temos lá, o Timbó tem uma proposta de 330 milhões, o orçamento de 330 milhões de reais ano. Isso é muito dinheiro. Então, como é que vamos aplicar esse dinheiro? Quais são as prioridades? A educação em Timbó tem um dos melhores números do Brasil. A saúde, apesar de tudo, tem excelentes números do Brasil. Mas como é que você faz para melhorar? Onde é que você aplica? Quais são as políticas públicas? Qual é o debate que você vai fazer? Então, isso é bem complexo. Acho que as opiniões têm que divergir, buscando um propósito maior, que é achar uma solução. Mas, evidentemente, achar que o discurso é muito bonito, né? Antes da eleição, cada um para o seu partido, então, quando acabar a eleição, vai todo mundo por Timbó. Isso é balela. Isso não é assim que funciona. Cada partido tem a sua luta, cada um vai lutar ano que vem, em 2026, vai ter eleição para governador, vai ter eleição para deputados, cada um vai apoiar aquele do seu partido, porque é o que convém mais. Não adianta pensar que é diferente. Existem bancadas. Você não vai esperar que a bancada de esquerda vai apoiar projetos que mudem forte. Não é que vai votar contra um projeto necessariamente, mas não vai apoiar ideias que mudam a política pública de forma tão grande. Vai sempre ter esse conflito, sim, porque para mim ganhar o poder, para mim me eleger vereador, eu tive que ficar na frente de outras 119 pessoas. Teve 119 vereadores candidatos em Timbó. Então eu fiquei na frente de 118, vamos dizer assim, né? Os 9 que ganharam ficaram na frente aí de 110. Então, é evidente que tem conflitos aí, é natural. Desde que seja dentro de um limite, né? De aceitável. Fabrício, uma mensagem para os jovens, falando em desenvolvimento humano, com uma visão de professor mesmo, acreditar no estudo, acreditar na construção da sua trajetória, de almejar algo lá na frente, ter uma vontade de buscar, mas também não deixar a ansiedade atrapalhar isso. Qual é essa mensagem que você deixaria hoje para
para as pessoas que vão assistir esse vídeo depois? Nada é fácil, né? Eu vou lembrar uma história. Eu fazia essa pergunta no terceirão. No último trimestre de aula, nós fazíamos o quê? Eu dividia, o aluno tinha que escolher o que quer fazer depois do ensino médio. Seja ensino superior, seja técnico, seja tecnólogo, o que fosse. Mostrar um plano de ação. Onde é que queria estudar, quanto isso ia custar, como é que ia pagar, procurar pessoas que trabalhavam na área e tal. Daí eu lembro de um rapaz que não queria fazer, estava com vergonha, não queria fazer. Aí alguém me disse, professor, ele não quer fazer porque o sonho dele é ser motorista de caminhão. Ser motorista de caminhão como o pai dele é. Daí eu, na próxima aula, disse, cara, Alisson Milcher, manda um abraço para ti. Eu disse, Alisson, vem cá. De todos aqui que estão fazendo apresentações, o que vai estar empregado de certeza vai ser você, sabia disso? Se forma só em Santa Catarina 6 mil administradores de empresa por ano, 4 mil advogados, 2.500, se não me engano, dentistas. Onde é que todo mundo vai trabalhar? Quantos se formam em motorista de ônibus, de caminhão? São poucos. Mas porque tem que ter um perfil. Eu, por exemplo, não serviria. Eu não me imagino viajando lá para o Nordeste com a carga, ficar fora um mês, como tem vários amigos meus que fazem, e ficam longe do filho, da esposa. Eu não conseguiria. Mas ele consegue. Hoje esse rapaz está com a casa dele muito bonita, paga, tem 2 carros muito bonitos, tem 2 caminhões, é pai, está super bem e é caminhoneiro. Então, escolheu algo e tocou a vida e foi. Eu tenho alunos que eram péssimos. Eu lembro de um dos alunos que eu dava aula à noite, no terceirão à noite, e aí tiveram a brilhante ideia de deixar ele jogado na hora do intervalo, no recreio, futebol, na quadra. Pois eu tinha que ir lá na quadra, pegar a bola, para os caras virem passar de aula. Aí tinha um que se jogava na mesa lá e dizia, professor, eu não quero estudar, cara, eu estou aqui porque minha namorada manda, eu não quero. Eu digo, pelo amor de Deus, cara, escreve alguma coisa, me dá uma nota, eu preciso te dar alguma coisa para tu passar de ano, pelo amor de Deus. Hoje ele é doutor em gastronomia, ganha 4 vezes o que eu ganho por mês. Então, mas não é fácil. O recado que eu deixo para vocês, você pode fazer o que você quiser da vida. Primeira coisa, se pergunte o porquê, a essência. Por que eu quero fazer tal coisa? Mas não pense que você vai começar chegando lá tão facilmente. Eu fui garçom, vendia picolé, sorvete, eu cortava fio, trabalhei em facção, trabalhei na Postals aqui em Blumenau, trabalhava na expedição, trabalhei um monte de coisa até chegar aonde eu gostaria, que era ser professor. Na verdade, eu queria ser psicólogo lá no começo, é um professor que me mostrou os caminhos. Mas saiba o que você quer fazer, mas saiba que não vai ser de um dia para o outro. E principalmente, lembre de uma coisa, acho que todo mundo precisa disso. Cara, tu não é o centro do universo. O mundo é muito maior do que você, do que eu, do que você, de qualquer outro. Achar que você é o centro do universo é, no mínimo, uma burrice muito grande. Você quer ser feliz? O teu vizinho quer, a tua mãe quer, o teu pai quer, todo mundo quer. Agora, saber que vive em coletividade é muito importante. Então, aproveite o momento, aproveite os amigos que você tem, porque no final das contas, quando você vai morrer, e aí eu brinco para terminar, vou contar isso, eu sempre digo o seguinte, o momento mais importante da tua vida é o teu velório, que você não vai ver, depende das tuas crenças religiosas. Você está morto ali? E se tiver 10 pessoas que vão chegar e dizer, poxa, essa pessoa vai fazer falta porque ela marcou a minha vida, ela fez algo de útil na sua vida. Você não vai ver, mas tua família vai ver e você vai viver neles na eternidade. Então pense qual é o legado que você vai deixar no seu velório. Seria isso, muito obrigado. Desculpa, Fabrício, eu quero muito agradecer a tua presença aqui, o tempo, que a gente sabe que a agenda é curtíssima, e é isso aí, obrigada. Muito bem.